Graça e paz, família abençoada, povo amado de Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Eu te convido para este tema, a performance da graça de Deus. Eu quero ler com vocês primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 19 em diante. Vamos falar de uma boa performance da graça de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19 em diante. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estavam debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. 21. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 22. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Vamos lá. Versículo 23. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é quem leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. 25. Todo atleta que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma medalha, um troféu, etc. Nós, porém, uma coroa incorruptível. 26. Pois assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como que batendo no ar. 27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, de alguma maneira, não venha ficar reprovado. Então, abençoado, Paulo faz aqui uma narrativa, uma analogia a um atleta que performa-se bem, que tem um bom desenvolvimento, a um atleta de alto nível, que de tudo se abstém para conquistar uma coroa corruptível, uma medalha, um prêmio em dinheiro, um troféu, etc, etc. Então, nessa narrativa de Paulo, Paulo diz assim: vocês observam aqueles que estão correndo no estádio, aqueles que estão em uma competição? Todos, na verdade, estão correndo. Todos estão almejando o primeiro lugar, o pódio. Todos estão almejando o prêmio. Mas para você chegar lá, porque todos querem chegar. Todos querem alcançar. Todos querem conquistar. A verdade é isso, é esta. Você vê, abençoados, que o sonho das pessoas é galgar, né? É chegar em lugares elevados. Mas muitas pessoas não querem pagar o preço nesse sentido de abster-se, abrir mão, perder aqui para ganhar lá na frente. Então, você vê muitas vezes as pessoas, e agora eu estou falando de um modo geral, não apenas no sentido propriamente dito dessa conquista, dessa liberdade, da conquista do reino de Deus na sua vida, da conquista desse conhecimento em graça, mas eu falo de um modo geral. As pessoas lutam, se esforçam, sabe? Se dedicam, mas muitas vezes não é porque as pessoas amam aquilo, não é porque as pessoas querem de fato aquilo. Muitas vezes as pessoas estão correndo atrás de algo, estão desejando, um exemplo que eu vou dar, desejando aquele emprego, não é porque ele gosta daquele emprego e ele ama aquele trabalho, não é porque simplesmente ele almeja sair, sabe, do desemprego. Ele não quer ficar parado, então ele vai em busca daquele, porque afinal de contas é a única porta que se abriu.
E o que Paulo estava falando aqui, como um atleta que abstém-se de tudo para alcançar o prêmio, esse atleta ele precisa se destacar. Ele precisa, sabe, se sacrificar nesse bom sentido, de se dedicar, de se esforçar a ponto de conquistar aquele prêmio. Era isso que Paulo falava. Por quê? Porque o atleta que ele tem uma auto-performance, um atleta que se dedica, um atleta que treina, que se esforça, ele não quer ser mais um. Ele não quer ser visto apenas como um competidor. Ele quer ser visto como um campeão. Ele quer ser visto e reconhecido como alguém que chegou lá, como alguém que conquistou. Então Paulo estava falando aqui basicamente de que quando ele recebeu o conhecimento do Evangelho, quando ele conheceu a graça de Deus, ele não queria ser mais um nessa corrida. Ele não queria ser mais um apóstolo. Ele não queria ser mais um cristão. Ele não queria ser mais um evangélico. Ele não queria ser mais um religioso, porque isso ele já era no judaísmo. Ele já performava bem. Ele já tinha uma auto-performance lá no judaísmo. Mas ele não queria continuar daquela forma. Ele não queria fazer aquilo que ele vinha fazendo dentro da ignorância e dentro de uma cegueira espiritual. Uma vez que ele conheceu a verdade agora, uma vez que ele conheceu a liberdade agora, ele não queria mais usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Mas ele queria se dedicar a ponto de, mesmo sendo livre, se tornar escravo, se fazer escravo, para alcançar um prêmio. E qual era o prêmio que Paulo queria alcançar? Salvar alguns. E que salvação era essa? Salvação eterna? Claro que não. Salvar a mente das pessoas, levar uma informação, levar uma notícia que de fato fosse promover liberdade às pessoas, aquela liberdade que ele também tinha sido alcançado por Cristo. Olha o que ele diz em Gálatas, por favor. Gálatas, no capítulo 1, olha o que o apóstolo Paulo diz. Gálatas, capítulo 1, no versículo 11 em diante. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 em diante. Ele diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Versículo 13. Porque não recebi... 13, perdão. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. 15 e 16. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. Então o que Paulo estava dizendo, olha, eu tinha uma auto-performance no judaísmo. Eu era extremamente dedicado, eu era extremamente zeloso, eu era extremamente cuidadoso, a ponto de perseguir a igreja de Cristo em nome de Deus. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre havia me separado e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim para que eu pregasse os gentios, eu já não consultei carne e sangue, ou seja, toda a dedicação que eu tinha no judaísmo, todo o esforço que eu tinha no judaísmo, toda a boa performance que eu tinha no judaísmo a ponto de sobressair aqueles que eram da minha idade, agora no Evangelho eu subjugo o meu corpo à servidão para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. O que Paulo estava dizendo, como um atleta que correu bem, é isso que Paulo estava falando. Como um atleta, tá, entre aspas aqui, que correu bem no judaísmo, que se dedicou, que performou bem. Eu quero ter uma auto-performance agora em graça. Eu não quero continuar sendo visto como aquele antigo religioso. É isso que Paulo estava falando. Eu não quero ser visto hoje como aquele antigo religioso que se dedicava,
como aquele antigo religioso que se esforçava para não dar um palavrão. Eu não quero ser visto como aquele antigo religioso que dizia ter uma vida com Deus. Eu não quero ser visto mais como aquele antigo religioso que sacrificava nos altares, que fazia jejum, que se dedicava e que as pessoas olhavam e diziam assim: esse aí é um homem de Deus, esta aqui é uma mulher de Deus. Paulo estava dizendo: agora em graça eu não quero ser visto por isso. Como aquele religioso que era zeloso, como aquela religiosa que tinha um cocozinho de fogo, que subia monte, que descia monte, como aquele religioso canela de fogo que sambava daqui, sambava de lá e ficava sambado. Agora que eu conheci a graça, eu quero sobressair. Agora que eu conheci a graça, eu quero uma auto-performance. Eu quero me dedicar muito mais, porque se lá na religião eu lutava por um prêmio corruptível, o que era que nós estávamos lutando como um atleta lá na religião? Nós estávamos procurando prêmios corruptíveis. Alguns, eu quero ser pastor. Alguns, eu quero ser obreiro. Alguns, eu quero ser um pregador internacional. Alguns, eu quero ser um pastor itinerante, né? Que era uma moda esse negócio. Alguns, eu quero pregar nos grandes congressos. Alguns, eu quero liderar na igreja. Alguns, eu quero um cargo eclesiástico, eu quero carregar a mala do pastor. Alguns, eu quero possuir uma casa, eu quero um carro, eu quero uma família. Então, buscavam essas coisas corruptíveis na religião. Mas uma vez que você recebeu a graça de Deus, você não pode se acomodar, cruzar os seus braços, entrar em uma zona de conforto e deixar de correr, de almejar o prêmio da coroa incorruptível. Ou seja, você precisa agora ter uma auto-performance em graça para de fato desenvolver o reino de Deus em você e de fato não apenas falar, mas viver o reino de Deus. Reinar em vida por meio do Cristo ressuscitado. Porque esse reino não é comida, não é bebida, não é algo corruptível, mas ele é algo incorruptível. Ele é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. E Paulo disse: sendo livre, me tornei servo para que eu possa ganhar alguns. Por quê? Porque ele tinha uma auto-performance na religião. Ele era dedicado na religião. Agora, o que eu tenho visto é a contradição de pessoas que eram extremamente zelosos na religião e são desleixados, acomodados quanto à graça. E quando eu digo desleixado e acomodado quanto à graça, eu não estou dizendo que essas pessoas devem, ser extremistas, radicalistas, porque o irmão está falando isso? É porque eu não congrego com vocês, por exemplo? É porque eu não evangelizo? É porque eu não tenho um canal aqui no YouTube falando da graça? É por isso que o irmão está dizendo que eu sou relaxado? Não, não é isso não, abençoado. Consulte a tua consciência e você verás, não estou generalizando, claro, eu falo para dois públicos, né? Digo em graça, aqueles que de fato têm amado esta palavra e têm se esforçado no sentido de manter essa confissão, de desfrutar deste reino na palavra de justiça, e aqueles que receberam a graça simplesmente porque estavam cansados do sistema e agora, não mudou nada em sua vida, seu comportamento piorou até de quando estava no sistema, porque no sistema tinha medo do diabo, então ele não xingava. No sistema ele tinha medo de Deus, então ele não aprontava. Mas chegou em graça, eu sou livre, não há condenação na minha vida, porque como eu falei, é muito fácil usar versículos para se cobrir. Não há condenação na minha vida, porque eu sou uma nova criatura, a salvação eterna não se perde, eu estou perfeito no Espírito, eu estou em graça, você não manda na minha vida, graças a Deus que não.
Meu pastor é Cristo, eu sou conduzido pelo Espírito. Então o que é que tem? E vivem em uma vida, em uma carnalidade, que lá no sistema, como um atleta da religiosidade, ele se dedicava, ele era zeloso. Mas hoje, como um atleta em graça que deveria ter uma auto-performance, desenvolver a salvação na mente, com temor e tremor, com responsabilidade, com reino, sabe? Não. Estão escarnecendo, profanando o sangue da aliança, brincando com o evangelho da graça de Deus, quando o seu comportamento, as suas falas, as suas atitudes, como alguns irmãos chegam assim e dizem, irmão Elcio, como é que uma pessoa daquela, aquela pessoa será que é um filho de Deus? Aquela pessoa ali, rapaz, no sistema era dedicado, fazia isso, fazia aquilo, ia fazer a obra de Deus e tal, e se dedicava e tal e tal. Chega na graça, rapaz, olha para ali, irmão Elcio. Olha a linguagem daquela pessoa, aquela pessoa só fala pornografia. Aquela pessoa só fala palavras de baixo calão. Por que é, irmão Elcio, que essas pessoas conhecem a graça e perdem o temor? É porque conheceram, não estão vivendo. Estão conhecendo e não vivendo. Porque como eu falei, abençoado, meus 18 anos que eu passei no sistema religioso e há quase 7 anos que eu prego e me esforço, porque eu não sou perfeito, mas eu me esforço para viver o evangelho da graça. Queridos, a gente não perde o temor, não. A gente perdeu foi a ignorância que nós tínhamos no sistema. A gente adquiriu entendimento e sabedoria, mas o temor deve continuar. A minha dedicação não é mais à religiosidade, não é mais a um templo, não é mais a uma instituição. A minha dedicação precisa continuar ao reino, à graça, a Cristo, ao eterno. Os frutos do Espírito precisam continuar fluindo em mim, embora eu seja carregado de limitações e possa falhar com você. Posso entrar em contradição na minha fala, na minha atitude como um ser humano, mas isso não pode ser algo corriqueiro. Eu preciso ter uma consciência de que a graça de Deus tem que me tornar uma pessoa melhor do que eu fui no sistema religioso. E não me acomodar, relaxar, a ponto de me tornar um carnal cheio de conhecimento da graça. Eu preciso performar bem em graça, como um atleta que se dedica, que se esforça para alcançar o prêmio da incorrupção. Em Filipenses, Paulo continua falando sobre isso, que ele tinha uma auto-performance no judaísmo, e talvez eu esteja falando para muitos aqui que performavam bem, né, na religiosidade. Quantos de vocês aí subia monte, 2 vigílias por mês, dois jejuns na semana, fiel dizimista, ofertante, estava sempre na casa de Deus, você performava bem, né? Evangelizando 3 horas da tarde debaixo de chuva e sol. Ah, irmão, eu só vou voltar para isso? Claro que não, abençoado. Eu estou fazendo aqui uma comparação. Como nós éramos zelosos. Olha o que Paulo disse, 3. Olha lá, Filipenses, capítulo 3, versículo 7 em diante. Olha lá, Filipenses. Eu vou ler do versículo... Filipenses, capítulo... Eu vou ler do versículo 4 em diante para a gente ter um melhor entendimento. Filipenses 3, 4 em diante. Diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida confiar na carne, ainda mais eu. Olha o currículo de Paulo. Olha o atleta. Olha a performance de Paulo no judaísmo. 5. Circuncidado ao 8º dia, aleluia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fariseu. 6. Segundo o zelo que havia na lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. 8. E na verdade tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar
a Cristo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que provém da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Viu aí, abençoado? A performance do apóstolo Paulo, a dedicação que ele tinha no judaísmo, a entrega que ele tinha no judaísmo, a abstinência que ele tinha no judaísmo, o zelo que ele tinha no judaísmo. Você lembra de como você era no sistema religioso? Não é para você voltar a ser quem você era no sistema religioso. Claro, graças a Deus estamos livres. Mas como um atleta da graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo, como alguém que combate o bom combate da fé, como tem sido a nossa performance em graça? Eu tenho sido aquele atleta em graça relaxado, displicente? Eu tenho estado prudente, convicto, a minha mente salva, de que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor? Será que eu tenho sido esse atleta dedicado à graça de Deus a ponto de os combates, os embates, as perseguições da vida não me esfriar, não me jogar para baixo? Porque tem gente que mesmo em graça, por não estar performando bem, qualquer coisa bate. Ah, eu pedi isso a Deus, Deus não me deu. Ah, porque eu fui vítima disso. Ah, porque tá difícil, sabe? Tem gente querendo voltar para o sistema religioso porque eu conheço a graça, mas eu tô desempregado, sabe? O dinheiro não tá dando para nada. Irmão, e eu tô na graça, né? Ô, abençoado! Que isso, rapaz? Você performava tão bem no sistema? Continue se dedicando em graça. Que a tua mente esteja salva em graça. Porque, como eu falei, não é você apenas conhecer o Evangelho da graça, é você mastigar esta palavra e vivenciá-la. É crer nesta palavra, independente das circunstâncias ao seu redor. Pessoas que se desanimam com o Evangelho da graça porque enfrentou um dia difícil. Eu lembro, eu já falei em outra mensagem aqui, uma vez minha esposa chegou para mim: Elcio, o que está acontecendo? Fui assaltada. Falei: sim, minha filha, e daí? Claro que eu não falei desta forma, né? Mas na conversa com ela, falei: mas por que você está falando isso? Mas... irmão Elcio, aconteceu isso na minha vida, eu fui vítima disso, eu perdi o emprego, eu estou passando um momento difícil, eu não tenho nem o que comer, irmão Elcio. E aí, cadê essa graça? Cadê o Deus dessa graça? Queridos, você precisa performar bem em graça como um bom atleta. Porque no sistema você era um escravo, desculpa a expressão, você era um Zé Mané, não tinha conhecimento, era jogado de um lado para outro, achando que estava agradando a Deus, dando tudo o seu líder religioso, dizendo que era para Deus. E agora você conhece o Evangelho da graça, as insondáveis riquezas de glória. O problema não é o Evangelho. O problema é como você recebeu o Evangelho. O problema é o teu posicionamento no Evangelho. E é por isso que muita gente, e muitos em graça, estão aí se denominando ateus. É por isso que muitos em graça entraram em uma carnalidade que, como eu falei em alguma mensagem atrás, mensagens que nós pregávamos, que edificavam essas vidas, hoje, essas mesmas mensagens confrontam essas pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo disse que o Evangelho, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para aqueles que são da vida e cheiro de morte para aqueles que são da morte. É por isso que essa mesma mensagem que promove vida para você que crê, tem promovido morte na mente de muitos filhos de Deus que saíram do sistema, mas o sistema continua no coração, no sentido de, não estarem convictos, certos de quem é Deus na sua vida. Você precisa performar bem em graça e não se abalar com as circunstâncias da vida.
Jesus fazendo dando uma parábola. A quem eu vou assemelhar, comparar o homem insensato que construiu a sua casa sobre areia? Veio as tempestades, os ventos, bateu sobre aquela casa e derrubou, grande foi a ruína. Mas o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, aquele que performa-se bem em graça, também vê os ventos, também vê as tempestades, também vê o dia mau, também vê as situações adversas. Bateu sobre a sua casa, bateu sobre a sua vida, bateu sobre os seus negócios, bateu sobre a sua família, bateu sobre tudo que você tem. Mas você permaneceu firme porque você tem uma boa performance na graça de Deus. Como um bom atleta que se dedica, que se esforça para alcançar a coroa da incorrupção, para chegar em primeiro lugar, para não ser mais um na corrida, mas para ser campeão. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. Você foi chamado em graça, você foi arrancado do sistema para hoje você bradar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você foi chamado em graça para, mesmo com os espinhos na sua carne, você ouvir a voz do Espírito, a minha graça te basta, e você declarar: de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, por amor a Cristo, por amor à sua graça, porque quando eu estou fraco, então eu digo que eu sou forte, forte, forte. Você é um atleta em graça que precisa performar bem para chegar em primeiro lugar. Paulo, sabendo disso, vivendo isso, ministrando isso, 24 ele diz, 9:24, 1 Coríntios: não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 26. Pois assim corro, não como que batendo em coisa incerta, combato não como que batendo no ar, antes subjugo meu corpo à servidão e o reduzo, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma forma a ser reprovado. Você não foi chamado para ser reprovado na graça de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 21, disse Paulo: não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, vem do sistema, vem das obras, vem da tua natureza humana, segue-se então que Cristo morreu em vão. E Paulo, depois de aprender isso, porque ele teve uma escola, ele passou por isso no judaísmo e ele passou a viver agora a excelência de glória em Cristo e sua graça. Ele pôde viver a ponto de dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé, o prêmio está reservado para mim. A coroa incorruptível está pronta para mim. E ele ensinou isso também a Timóteo. Olha lá. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 13 em diante, ele disse: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que luta se embaraça com negócios dessas vidas, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Se alguém não lutar legitimamente, não é coroado. Se você não luta legitimamente, você não pode ser coroado. E o que é não ser coroado, irmão Elcio? É não desfrutar do reino de Deus. É não ter prazer no reino de Deus. É não ter prazer na graça de Deus. Muitos estão em graça, mas não são coroados. Não ser coroado é não valorizar a graça de Deus, é não provar de fato a graça de Deus, é não estar reinando em vida por meio da graça de Deus, é não estar alegre e praticando justiça por meio da graça de Deus. Como eu falei, estamos rodeados de fraqueza, mas a nossa mente está fortalecida no Senhor, no poder da sua graça, porque nós somos atletas chamados para combater o bom combate da fé, reinar em vida e descansar naquilo que o Pai manifestou em nossos corações. Você precisa performar bem, ter uma auto-performance na graça de Deus. Você não é mais um na corrida, você não é mais um que está lutando como sistema. Como é que está você, irmão? Estou na batalha. Como é que está você, irmão? Estou na guerra, mas só está perdendo. Está na batalha, está na guerra, mas só está caído, só está perdendo.
Como é que está você dentro dessa luta, irmão em graça? Sei que você está passando um momento difícil, sei que você está passando dias complicados, sei que tudo está difícil, nem tudo são flores, nem tudo são rosas, há espinhos também, mas como está você, irmão? Aquele que está performando bem? Meu irmão, estou em paz com Deus. Meu irmão, estou alegre no Espírito. Meu irmão, eu estou reinando em vida. Meu irmão, estou na dispensação da graça. Meu irmão, eu estou sendo conduzido em triunfo. Irmão, ferramenta contra mim não vai prevalecer, porque o Pai já me preparou, já me capacitou para que em todas as coisas eu seja mais do que vencedor. Amém, abençoados? Amém? Eu espero que essa palavra tenha te edificado e que você esteja vivendo como esse atleta, desenvolvendo a tua salvação com temor e tremor. E não apenas vivendo isso, mas transmitindo isso para que outras pessoas também venham desenvolver essa armadura, venham desenvolver esta capacidade de enfrentar os combates da vida e, de fato, performar bem, tirar de letra e subir no pódio e dizer: o Pai já me fez mais do que vencedor. Amém? Obrigado a vocês aí no comentário, vocês que têm compartilhado, vocês aí que deixam o like de vocês. Graça e paz, graça eterna e vamos que vamos.